Olá, concurseiro, olá, concurseira. Sejam bem-vindos e bem-vindas à nossa terceira aula da série Dominando o Estatuto do Servidor de Recife. E eu estou muito feliz com o feedback de vocês e por você estar aí acompanhando as minhas aulas. E eu estou aqui na torcida para que cada um de vocês que está aí me assistindo consiga a tua tão sonhada vaga e se torne aí um servidor efetivo de Recife. Bem, gente, eu gostaria, antes de iniciar a nossa terceira aula, de fazer um breve esclarecimento. Algumas questões que trabalhei têm causado aí algumas dúvidas e eu gostaria de esclarecer. A banca SESP-Sebrasp, em seu edital para Recife, ela não especifica nenhum outro decreto que venha ali alterar o Estatuto do Servidor. Então, eu subentendo que o que é para que o concurseiro estude, o que é para que a concurseira estude, é o Estatuto do Servidor. Quando a banca SESP-Sebrasp pede que você estude ou que conheça algum decreto, ela especifica em seu edital, coloca lá, estude lá o decreto tal, que vai cair na sua prova. Mas como a banca ela não especificou esse decreto, o professor Bruno entende que as questões que serão elaboradas terão como base unicamente o Estatuto do Servidor de Recife. Então, as questões estão levando em consideração apenas o Estatuto, tá? Agora, se você, concurseiro, concurseira, achar que não, eu devo colocar ali o decreto, fique à vontade, tá? Em relação a algumas questões que são abordadas em nossas questões. Mas eu, professor Bruno, eu recomendo que você siga a risca aí o Estatuto, pois foi o que a banca pediu no teu edital. Caso caia algo diferente, essa questão está passível sim de recurso. Deixando claro essa questão, vamos agora iniciar a nossa terceira aula sobre o Estatuto do Servidor de Recife. E eu, professor Bruno, preparei um material muito bacana que vai te ajudar na tua aprovação, na tua posse como servidor efetivo da Prefeitura de Recife. E hoje, iremos iniciar a nossa terceira aula e logo abaixo do meu vídeo está aquele PDF que vai te ajudar a acompanhar essa aula da melhor forma possível. Simbora rumo à tua aprovação? Vamos lá? Questão de número 1. Durante o período de estágio probatório, são avaliados os requisitos de idoneidade moral, disciplina, pontualidade, assiduidade e eficiência do servidor nomeado para concurso público. Se o parecer conclusivo emitido pelo órgão de administração de pessoal for contrário à permanência do funcionário, este terá um prazo aí de 10 dias para apresentar defesa por escrito. E aí, concurseiro? E aí, concurseira? Será que essa questão está correta? Pausa o vídeo, lê ela com calma e tenta responder. E onde é que nós vamos ver isso? No Estatuto. Vamos lá desvendar a lei? Em seu artigo 24, o Estatuto do Servidor vai falar o seguinte: os requisitos a serem apurados no período de estágio probatório são os seguintes. Aí o primeiro inciso: idoneidade moral. O segundo, disciplina. O terceiro, pontualidade. O quarto, assiduidade. E o quinto, eficiência. Então, esses aí são os requisitos que você, concurseira, que você, concurseiro, quando for aprovado durante o estágio probatório, você vai ser avaliado através desses requisitos. Calma, o professor Bruno vai deixar um pouco mais fácil para ti, certo? Eu preparei um esqueminha para tu decorar isso aí, ó. Foca aí nesse mapa mental, os requisitos de avaliação do estágio probatório que você, concurseira, que você, concurseiro, vai passar após tomar posse aí no período de efetivo exercício. Vamos lá? Idoneidade moral, ou seja, se você é uma pessoa justa, se você é uma pessoa ética, disciplina, se você é um funcionário ali compromissado com o seu dever, com a sua área de atuação. Pontualidade, se você é aquele funcionário que chega na hora e sai na hora correta. Assiduidade, se você ali é um funcionário que mantém a sua constância, seu compromisso com a instituição. Eficiência, se você é um funcionário eficiente, se você cumpre ali as metas e os objetivos da Prefeitura do Recife como servidor, certo?
Então, pessoal, basicamente, esses são os requisitos de avaliação do estágio probatório. Então, tira teu print, grava isso aí que vai te ajudar a resolver uma questão da tua prova de Recife. Tá certo? Então, vamos voltar agora para a nossa questão. Então, durante o período de estágio probatório, são avaliados os requisitos de idoneidade moral, sim, né, gente? Disciplina, nós vimos que sim. Pontualidade, sim. Assiduidade e eficiência do servidor nomeado por concurso público. Até aí, gente, tá corretíssimo, né? Agora vamos para a segunda parte. Se o parecer conclusivo emitido pelo órgão de administração de pessoal for contrário à permanência do funcionário, este aí terá um prazo de 10 dias para apresentar defesa por escrito. Será que isso está correto, concurseira? Será que isso está correto, concurseira? E aí? Vamos para onde? Vamos para o estatuto, né? Então, o estatuto, em seu artigo 25, no parágrafo 2º, vai falar o seguinte, ó. Desse parecer, se contrário à permanência do funcionário, a este dar-se-á vista pelo prazo de 10 dias para apresentar defesa por escrito. Então, o funcionário, caso ali não passe nessa avaliação, vai ter sim ali um prazo de 10 dias para apresentar a sua defesa por escrito. Então, por esse motivo, essa segunda afirmativa está corretíssima. Então, nossa primeira questão da aula do professor Bruno está corretíssima. Vamos embora, concurseiro e concurseira, arrumar a tua aprovação? Segunda questão, vamos lá? Durante o período de estágio probatório, o servidor pode exercer qualquer cargo em comissão ou função de confiança nos órgãos e entidades da administração direta e indireta do município, além de ser concedido a órgão ou entidade de qualquer dos poderes da União, Estado, Distrito Federal ou municípios. E aí, pessoal, o que é que vocês acham? Será que o funcionário ali, durante o período de estágio probatório, ele vai poder exercer ali qualquer cargo em comissão ou em função de confiança e poderá ser cedido para outros órgãos, municipal, seja ele estadual, da União? E aí, concurseiro, o que é que tu me diz? Essa questão está certa ou errada? Vamos verificar isso, vamos no Estatuto do Servidor de Recife. Em seu artigo 26, ele vai falar o seguinte, ó. É permitido ao servidor em estágio probatório, primeiro ali, exercer qualquer cargo em comissão ou função de confiança nos órgãos e entidades da administração direta e indireta do município. Então, aí já disse que aquela primeira parte está correta. Então, ele pode sim, em estágio probatório, o servidor ou a servidora, exercer ali qualquer cargo em comissão ou função de confiança. Agora, ô professor, o que seria ali cargo em comissão ou função de confiança? Qual a diferença? A diferença é a seguinte, ó. Um exemplo de cargo em comissão é o secretário de Educação, secretário de Turismo, entre outros. Ali é um exemplo de cargo em comissão, tá? Não precisa ser um servidor efetivo para ocupar esse cargo. É um cargo que vai ser indicado, geralmente, pelo partido do prefeito ou pelo próprio prefeito. Então, é um exemplo de cargo em comissão. E aí, o que seria a função de confiança? Eu trouxe aqui um exemplo de função de confiança, que é o diretor de uma escola, certo? A grande e a principal diferença é que o diretor da escola, uma função de confiança, ela deve ser exercida por um funcionário efetivo. Não pode se colocar um comissionado para exercer uma função de confiança. Então, uma função ali de coordenação, de direção, não pode ser exercido por um funcionário em comissão. Então, essa é a principal diferença de uma função de confiança. Já o funcionário em estágio probatório, ele pode sim assumir tanto um cargo em comissão como uma função de confiança. Então, esse, pessoal, é o primeiro inciso que vai dizer o que é permitido ao servidor em estágio probatório. E o que diz o inciso 2º, pessoal? Diz o seguinte, ó, ser cedido a órgão
ou entidade de qualquer dos poderes da União, estados, Distrito Federal ou municípios. Ou seja, o servidor ele pode sim, em estágio probatório, o servidor ou a servidora, ser cedido para o estado, para outro município, para a União. Então, em estágio probatório, o servidor de Recife ele vai poder sim ser cedido. Tá bem? E aí nós voltamos para a nossa questão, que agora ficou tranquilinha. Ó. Durante o período de estágio probatório, o servidor pode exercer qualquer cargo em comissão ou função de confiança nos órgãos e entidades da administração direta e indireta do município, certo? Além de ser concedido a órgãos ou entidade de qualquer dos poderes da União, estados, Distrito Federal ou municípios. Questão, depois da explicação, tranquila, que vai garantir aí mais uma questão rumo à tua aprovação. Vamos lá? Questãozinha corretíssima. Terceira questão. O servidor estável que se afasta para estudo ou aperfeiçoamento com ônus para os cofres municipais fica obrigado a prestar serviço ao município pelo menos por mais um ano após a conclusão do estudo ou aperfeiçoamento. E aí, concurseiro? E aí, concurseira? Pausa esse vídeo, tenta responder. O que é que tu me diz? O servidor ele é obrigado a prestar mais um ano, né, de serviço ao município do Recife após a conclusão do seu estudo ou aperfeiçoamento? O que é que tu me diz? Vamos lá? Vamos para onde? Vamos para o estatuto, né? O Estatuto do Servidor, em seu artigo 33, diz o seguinte: ó, o servidor estável autorizado a se afastar para estudo ou aperfeiçoamento com ônus para os cofres municipais ficará obrigado, após a conclusão do estudo ou aperfeiçoamento, a prestar serviço ao município, pelo menos por mais 2 anos, na forma prevista nesse estatuto. Ou seja, pessoal, o servidor de Recife que se afastar para estudo ou aperfeiçoamento aí, com ônus para os cofres municipais, ficará sim obrigado, após a conclusão do estudo ou aperfeiçoamento, prestar o serviço ao município de pelo menos mais 2 anos. Ou seja, preste atenção aqui. O servidor ele quer ali se aperfeiçoar, quer fazer ali uma especialização, um mestrado, algo do tipo. Então ele vai pedir um afastamento para estudar. Porém, ele ainda tem que estar ali pelo menos mais 2 anos a serviço da Prefeitura do Recife. Ou seja, 2 anos. Então, professor, se eu estiver faltando ali 1 ano ou meses para me aposentar, eu posso me afastar? Não, pessoal, vocês têm que estar ali por mais 2 anos trabalhando para a Prefeitura do Recife. Por quê? Porque o aperfeiçoamento deve ser útil também ao município de Recife. Ou seja, você vai se aperfeiçoar e vai também utilizar o seu aperfeiçoamento para o município. O município tem que se utilizar porque o município pagou para que você se afastasse e estudasse, é um direito seu. Mas esse seu aperfeiçoamento também tem que ser útil ao município. Então, por esse motivo, o município ele exige que o servidor ali permaneça pelo menos por mais 2 anos na forma prevista aí neste estatuto. Então não é 1, não é 3, não é 4, não são meses, são 2 anos, tá, pessoal? Para que você possa se afastar para aperfeiçoamento ou estudo. Então vamos lá voltar para a nossa questão. Então, o servidor estável que se afasta para estudo ou aperfeiçoamento com ônus para os cofres municipais fica obrigado a prestar serviço ao município pelo menos por mais 1 ano, pessoal. É 1 ano, gente? Não, né? São 2 anos após a conclusão do estudo ou aperfeiçoamento. Então, por este motivo, a questão está errada, tá, pessoal? Não é 1 ano, são 2 anos, certo? Então vamos embora arrumando a aprovação. Quarta questão. De acordo com o Estatuto dos Funcionários Públicos do Município do Recife, é correto afirmar que o titular de cargo de direção ou chefia não pode ser designado para responder cumulativamente por outro cargo da mesma natureza,
caso não haja nomeação dos respectivos titulares. E aí, concurseiro, o que é que tu me diz? Pausa essa questão, dá uma lidinha, tenta responder e nós vamos ver isso aonde, concurseiro? Na lei, certo? Nós vamos desvendar o Estatuto do Servidor. Então, o Estatuto, no artigo 40, no parágrafo 3º, vai falar o seguinte, ó. Atendido o interesse da administração, o titular de cargo de direção ou chefia poderá ser designado para responder cumulativamente por outro cargo da mesma natureza, até que se verifique a nomeação do respectivo titular e, nesse caso, perceberá o vencimento correspondente ao cargo de maior hierarquia. Então, de acordo com o Estatuto do Servidor, pode sim, né, ser designado para responder cumulativamente por outro cargo da mesma natureza, até que se verifique a nomeação, né, do respectivo titular. E aí nós vamos voltar para a questão 4, que vai falar o seguinte, ó, de acordo com o Estatuto dos Funcionários Públicos do município do Recife, é correto afirmar que o titular do cargo de direção ou chefia não pode ser designado, pessoal. Nós acabamos de ver que pode sim ser designado. E só a nível de informação que pode te ajudar na hora da tua prova, o vencimento que o servidor irá receber é o do cargo de maior hierarquia, tá? Então, vão se verificar os dois cargos e aquele de maior hierarquia vai ser o vencimento que o servidor vai receber. Então, pessoal, por conta dessa parte da questão que fala que o titular de cargo de direção ou chefia não pode ser designado para responder aí cumulativamente, a questão ela vai estar errada, tá, gente? Então, nossa quarta questão é errada. Ele pode sim estar respondendo cumulativamente por outro cargo da mesma natureza, caso ainda não haja nomeação dos respectivos titulares. Tá bem, concurseiro? Tá bem, concurseira? Vamos embora, rumo à tua aprovação. Quinta questão. Então, com base no Estatuto dos Funcionários Públicos do município do Recife, é correto afirmar que a vacância do cargo ocorrerá, entre outros motivos, em caso de falecimento do servidor. Vê que questão bacana, típica CESP e SEBRASP. Presta atenção. Uma questão dessa, ela é muito cobrada e ela é bem interessante por um motivo que eu vou te explicar já já. Mas antes de continuar essa questão, antes da gente responder e finalizar a quinta questão, deixa eu te pedir uma coisa. Tu já se inscreveu aqui no meu canal? Tu já assistiu os outros vídeos de Recife? Para quem vai fazer Jaboatão também, tem sobre a lei orgânica de Jaboatão. Para ajudar no meu trabalho, se inscreve aqui, comenta, curte os vídeos. E para quem quer seguir também o professor Bruno Bonfim no Instagram, aqui logo abaixo também tem o link do meu Instagram. E eu conto contigo para essa ajuda, eu conto contigo para essa participação. E vamos embora rumo à tua aprovação, porque eu estou contigo e vou te ajudar segurando na tua mão. E eu quero muito que você seja aprovado. E eu creio que isso vai acontecer. Vamos lá, pessoal? Vamos terminar essa quinta questão? Então, é correto afirmar, pessoal, que dentre outros motivos, em caso de falecimento do servidor público, há ali a vacância, né? Há uma vacância no cargo. E aí, pessoal, o que é que vocês me dizem? Certo ou errado? Então, pausa esse vídeo, tenta responder. E vamos ver isso onde? No Estatuto. Vamos lá? A vacância do cargo decorrerá de exoneração, demissão, ascensão funcional, aposentadoria, readaptação e falecimento. A progressão funcional ela foi revogada ali pela lei número 15.127 de 1988. Então, o inciso 3º ele vai ser revogado, restando apenas a exoneração, a demissão, a ascensão funcional, a aposentadoria, a readaptação e o falecimento. Então, grava aí esses termos que vai cair na tua prova. Então, a vacância do cargo vai acontecer a partir desses motivos. Pela exoneração, pela demissão do servidor, pela ascensão funcional do servidor, pela aposentadoria, a readaptação e sim pelo falecimento do servidor. Tira teu print, grava, decora, que vai te ajudar na tua aprovação no concurso de Recife. Vamos lá?
Então, voltando à quinta questão, simples, mamão com açúcar. Com base no Estatuto dos Funcionários Públicos do município do Recife, é correto afirmar que a vacância do cargo ocorrerá, entre outros motivos, em caso de falecimento do servidor público? Corretíssimo, né? Nós vimos lá que em caso de falecimento do servidor, sim, irá ocorrer a vacância do cargo. Agora, vê que interessante, concurseiro. Vê que interessante, concurseira. Esse, entre outros motivos, fala o seguinte, não, ó, existem outros motivos, mas esse daí é um dos. Porque caso a questão não colocasse, e a CESP gosta de fazer muito isso, caso a questão não colocasse, entre outros motivos, a questão estaria errada. Porque iria falar que seria apenas pelo falecimento. Então a questão estaria incompleta e por esse motivo estaria errada. Então essa frasezinha, entre outros, vai ser o que vai tornar a questão certa, a questão correta. Porque ele está falando que existem outros motivos, mas este é um deles. Certo, concurseiro? Certo, concurseira? Se liga nessa dica para tu não cair em nenhuma casquinha de banana da banca Sebrasco. Porque eu já te disse, né? Com o professor Bruno, tu vai ficar lá em pé. Não vai cair nessa casca de banana. Então vamos embora rumo à tua aprovação. E por hoje, concurseiro, por hoje, concurseira, nós encerramos a nossa terceira aula sobre o Estatuto do Servidor de Recife. E foi um prazer te ter aqui comigo. E eu te espero, viu? Na próxima aula, que sairá em breve. Um grande abraço do professor Bruno Bonfim. E não te esquece, estou contigo, estou com você até a sua aprovação.